Olá, pessoal. Vamos então à solução da primeira lista sobre geradores, que gerou algumas dificuldades aí para vocês. E eu vou começar falando sobre como funciona o circuito, como é que fica a circulação de elétrons nesse circuito. Nós identificamos aqui que o circuito tem uma chave. Quando essa chave está aberta, como aqui, nada acontece, o circuito está desligado. Para que o circuito comece a funcionar, a gente precisa fechar a chave. A partir desse momento, a corrente vai começar a circular no circuito. Como os elétrons circulam por aqui? O exercício diz que nós temos uma força eletromotriz de uma bateria, de um gerador que tem uma resistência interna. Então, os elétrons começam a circular a partir daqui, vão passar pela resistência interna e seguir. Eles poderiam passar por aqui. A quantidade de carga elétrica que vai passar por aqui é muito pequena, já que foi dito que o voltímetro é ideal, ou seja, ele não interfere na carga elétrica, ele não interfere na corrente elétrica e possibilita medir a voltagem entre as pontas do gerador, ou seja, ele vai medir a voltagem, aquela U, aquela que o gerador fornece ao circuito. A corrente segue então, passa pela resistência R do circuito e depois passa pelo amperímetro, que vai fazer a leitura da corrente elétrica, né, da quantidade de carga por tempo. Por isso ele tem que estar sempre em paralelo, por isso ele tem que estar sempre em série com onde vai ser medida a corrente. A corrente segue, então, já quase que sem nenhuma energia, retorna sem energia nenhuma e passa novamente aí pela fonte. Então, nós temos um circuito com uma única malha e o enunciado do exercício nos dá as seguintes informações sobre o funcionamento desse circuito. Ele nos diz que a força eletromotriz do gerador é de 1,5 volts, mas que de fato esse gerador fornece ao circuito 1,35 volts, ou seja, existe uma perda de 0,15 volts, que é devido à resistência interna do gerador. E ele diz ainda que a corrente medida lá no amperímetro é de 1,5 ampere. E com isso, nós podemos obter o valor da resistência R do circuito e até da resistência interna também da fonte, né, do nosso gerador. Como que a gente pode fazer isso? Aquilo que o gerador fornece ao circuito é igual a um máximo de DDP que ele pode fornecer, que é a diferença de potencial, né, chamada de força eletromotriz, subtraído da perda devido à resistência interna do próprio gerador. Por outro lado, como toda a DDP fornecida ao circuito é usada apenas para vencer essa resistência R, nós temos também que U é igual à resistência do circuito vezes I. Na primeira equação, nós temos então que 1,35 é igual a 1,5 menos R vezes 1,5. Tá? Com isso, nós podemos chegar à conclusão do valor da resistência interna do circuito, como 1,5 R vai ser igual a 0,15. Logo, essa resistência interna é igual a 0,15 dividido por 1,5, o que é igual então a 0,1 ohms. Então, nós temos que a resistência interna é igual a 0,1 ohms. E a resistência do circuito? Nós podemos calcular assim: se a DDP fornecida pelo gerador ao circuito é de 1,35 e a corrente é de 1,5,
nós temos que a resistência R é igual a 1,35 dividido por 1,5. Ou seja, nós temos uma resistência R de 0,9 ohms. Então, a resistência interna é de 0,1 ohms e a resistência do circuito, que não foi solicitada no exercício, é de 0,9 ohms. A lista traz este circuito aqui, que é composto de uma força eletromotriz de 8 volts, de uma resistência que é a resistência interna do gerador e de uma resistência de 3 ohms. Portanto, é bastante semelhante ao circuito anterior. Os dados dizem o seguinte: a força eletromotriz é de 8 volts, como está mostrado aqui na figura. A resistência interna é de 1 ohm, como já bem mostrado também na figura, e o resistor externo é de 3 ohms. Ele pergunta então qual é a DDP do gerador, né? A DDP que o gerador fornece ao circuito. Olha só. A DDP que o gerador fornece ao circuito é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Por outro lado, olhando para esse circuito, nós vemos também que esta DDP ela é inteiramente consumida pela resistência de 3 ohms, portanto, RI. Então, usando essas duas equações, nós temos o seguinte: RI é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do circuito vezes a corrente. R, 3 ohms. A corrente é nossa incógnita. A força eletromotriz, 8 volts. Resistência interna, 1 ohm. Corrente é nossa incógnita. Isso então significa, né, mudando esse termo aqui de lado, vai ficar 3i mais 1i igual a 8. Portanto, 4 vezes a corrente é igual a 8. Logo, a corrente é de 8 dividido por 4, ou seja, de 2 amperes. O terceiro exercício da lista 1, ele nos traz aí um gráfico, né, da chamada curva característica de um gerador, que ela é bem conhecida como sendo U igual a epsilon menos RI, ou seja, a DDP que um gerador fornece ao circuito é igual à força eletromotriz subtraída da perda interna devido à resistência. Olhando para cá, é fácil identificar que a chamada força eletromotriz corresponde ao ponto em que nós temos a corrente zero. Então, ele está nos dizendo aqui que quando a corrente for zero, né, quando I igual a zero, nós temos que U é igual a epsilon e que, portanto, neste caso, é igual a 80 volts. Então, primeira resposta, força eletromotriz, 80 volts. Para calcular a corrente de curto-circuito, nós precisamos apenas saber que a corrente de curto-circuito equivale ao momento em que U é igual a zero, né? Então, quando a corrente é igual à corrente de curto-circuito, nós temos que U igual a zero e, portanto, nós temos que epsilon igual a RI. Logo, como epsilon nós já sabemos que é igual a 80, e a corrente de curto-circuito está mostrada aqui no gráfico que ela é igual a 10, temos, portanto, que a resistência interna é de 8 ohms. Então, esses dois pontos aqui são identificados sempre como sendo corrente de curto-circuito e força eletromotriz no gráfico da equação característica de um gerador.
O exercício número 4 da mesma lista. Ele não tem figura e ele diz apenas que um gerador tem uma força eletromotriz de 12 volts, uma resistência interna de 2 ohms, e ele faz as seguintes perguntas. Item A: qual é a DDP fornecida por esse gerador a um circuito quando a corrente que passa pelo gerador é de 2 A? Ou seja, ele quer saber qual o valor de U, dados E, R, para um determinado valor de I. Nesse caso, a DDP fornecida ao circuito vai ser igual aos 12 volts da força eletromotriz, menos 2 ohms de resistência interna, vezes 2 ohms da amperagem. Temos, portanto, uma DDP de 12 menos 4, uma DDP fornecida ao circuito de 8 volts. Na letra B, ele pergunta qual é a intensidade da corrente que atravessa o gerador para que este mesmo gerador, forneça uma DDP de 10 volts. Usando esta mesma equação, só que agora nós temos que o 10 volts é igual ao 12 da força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Com isso, nós chegamos ao resultado de que 2 vezes a corrente é igual a 12 menos 10, logo 2 vezes a corrente é igual a 2, logo a corrente é igual a 1 ampere. Tá, então o resultado do exercício número 4 não possui uma figura. Para conseguir resolvê-lo, é importante que vocês consigam entender como funciona o gráfico característico de um gerador, que é aquele que relaciona diferença de potencial com corrente e que ele tem dois pontos importantes, de serem levantados, que são a chamada corrente de curto-circuito e a força eletromotriz. Isso aqui está baseado, como nós já vimos, na equação que é a diferença de potencial fornecida pelo gerador ao circuito é igual à força eletromotriz menos resistência vezes corrente. O enunciado nos diz que, quando os terminais da pilha são ligados por um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 20 A, ou seja, a corrente de curto-circuito vai ser de 20 A. Por outro lado, quando se faz a medida da DDP entre os terminais de uma pilha aberta, fora do circuito, o valor encontrado é de 1 volt, que é, portanto, a força eletromotriz. Logo, nós temos o valor da força eletromotriz, o valor da corrente de curto-circuito, e ele pede que a gente determine a força eletromotriz, já foi dada, mas também a resistência interna da pilha. Como que isso pode ser calculado? A resistência interna da pilha, ela pode ser calculada como sendo a força eletromotriz a corrente de curto-circuito, ela tem como característica ser tal que epsilon é igual a RI. Como o valor de epsilon nos foi dado, 1, e a resistência é de 20, a resistência é desconhecida, a corrente de curto-circuito é de 20 A, logo R é igual a 1/20 avos, ou ainda 0,5 vezes 10 a menos 1, ou ainda 0,05 ohms. Se você gostou desse vídeo
e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.